Boa tarde, boa tarde. Permitir. Cresce com seus perfis. Não entendi. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindas a mais uma live na segunda-feira. Por força maior de resistência, semana passada eu não entrei. E hoje algumas resistências, mas permanecemos firmes e fortes. E viemos aqui, nesta segunda-feira, 20 de julho de 2026. Como podemos ser mais felizes e gratos, né? Pela oportunidade de estarmos aqui, né? A tudo dá graças. Então vamos começar a dar graças por mais um dia, por esse céu maravilhoso. Eu aqui no jardim que eu amo. Olha minhas rosas lá atrás, coisa mais linda. Amo minhas flores, meu jardim. O verde, apesar que tá seco. Mas sejamos gratos por tudo, né? Que apesar da seca, do seco ainda tem verde, tem flor, tem ar. Temos mais a agradecer do que pedir, né? Então é isso, meus amores, meus amigos. Quem for ver hoje, agora, depois, gravado, Deus nos abençoe grandemente, grandemente mesmo. Viu? Que possamos ter, assim, uns dias maravilhosos. Um dia com intenção, com amor, com alegria, com gratidão. Sejamos gratos o tempo todo. Acontece uma coisa ruim, uma resistência, também dá graças. E se questione, por que será que isso está acontecendo? O que é esse desafio? O que é essa dificuldade? Não vamos por desafio. Quer me mostrar, quer me dizer no dia de hoje, né? No momento que está acontecendo. Certo? Sejam muito bem-vindos à live. E hoje o tema me veio muito forte, tá vindo assim vários dias, né? Vindo muito forte de falarmos das 5 áreas da felicidade. Sim, meus amigos, temos 5 áreas da felicidade em nossa vida. 5. Temos a área da carreira, temos a área dos relacionamentos, temos a área da espiritualidade, saúde e finanças. E aí, como vocês estão olhando para as 5 áreas da felicidade? Se você nunca viu, nunca ouviu falar e nem eu te vejo, porque eu também já estive nesse lugar. Sim, eu também não sabia que existia, eu também não tinha esse conhecimento. E buscar sempre conhecimento, né? A gente não sabe tudo, a gente tem muito a aprender e a gente está aqui para aprender. Então, as 5 áreas da felicidade. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Deus os abençoe grandemente. Então, começamos a live hoje falando das 5 áreas da felicidade. Que temos 5. Então, começamos pela carreira. Sim, carreira. A carreira, o que você faz, o seu trabalho, qual é a área que você atua. E você é feliz no que você faz? Se você responder, responda só para você. Não precisa responder para mim. Se você na sua carreira faz o que faz e faria mesmo de graça, muito bem. Então você está onde você queria estar, né? Você faz o que ama, que a sua alma pede. Agora, se infelizmente você está nessa carreira e você não faria de graça, não vibra o seu coração, não vibra a sua alma, então precisa olhar para isso. O que brilha os seus olhos? A sua carreira, ela brilha os seus olhos? Ela faz você vibrar assim e falar, não, eu faria isso até de graça. Aí você está na sua área certa da sua carreira. Agora, se não, se está pesado, se pesou, se veio um monte de coisa aí, é bom avaliar e olhar, certo? Como anda a sua carreira. Então, essa é a primeira área da felicidade. Segunda área da felicidade é relacionamentos. Aqui a gente abre 2 parênteses. Relacionamento amoroso, que é o nosso marido, nosso cônjuge, nosso parceiro, nossa parceira, namorado, namorada. Esse é uma vertente, né? O relacionamento. E tem um relacionamento com a família, com os familiares, com os pais, com os amigos, com os clientes. Então, como anda esse relacionamento? Como anda esse relacionamento com o seu cônjuge? Com o seu esposo, com o seu parceiro, com sua parceira, com o seu namorado, sua namorada? Como anda?
tem olhado para isso? Porque às vezes a gente está tão assim no automático que a gente não olha para o nosso relacionamento amoroso. Então temos que olhar também. Olhar para e ver como tá. O que precisa melhorar. Qual é o dia que a gente vai sentar e conversar. Qual é o dia que vai ter só os dois juntos. Aí o relacionamento com os familiares, com os parentes. Qual é o dia que você vai ver sua mãe, seu pai? Qual é o dia que você senta lá para tomar um café com seu pai, com a sua mãe? Qual é o dia que você faz uma visita, né? Uma roda assim de conversa. Mas assim, de jogar a conversa fora assim mesmo, sabe? De falar com seu pai, com a sua mãe. Também tem que ter. Como anda esse relacionamento? Porque nós somos pessoas, seres relacionais. Por isso temos que estar em constante relacionamento, né? Constante movimento. Então, como anda o relacionamento amoroso, né? Afetivo, e como anda o relacionamento entre família e familiares, ou mesmo com seus filhos. Espera um pouco aqui. Amores, quando a gente olha para as 5 horas da felicidade e começa a olhar mesmo, realmente, a gente leva um susto. Porque a gente olha para a carreira, às vezes não está como era para ser. A gente olha para os relacionamentos também, que nem diz aquela frase empurrando com a barriga, também não é legal. Então a gente tem que sentar e realmente ver como tá os relacionamentos, como tá as áreas da felicidade na minha vida. E a espiritualidade? Como anda a espiritualidade na sua vida? Essa é a terceira área da felicidade, espiritualidade. Aqui a espiritualidade é o seu eu com você, com Deus, com a energia que você acredita, com algo que você acredita. Como anda? Você conversa, se conecta com algo que você acredita, com Deus todos os dias? Ou é só uma vez na semana? Só aquele dia que vai naquela reunião, na igreja, no culto, não sei. Só um dia na semana? Será que não está pouco? Seria que a conexão com Deus, com o alto que você acredita, teria que ser todos os dias, né? Você não acha? Porque todos os dias Deus nos dá o sol para brilhar, o dia. E também a noite para nós. Então ele se conecta com a gente todos os dias, através da natureza. E por que você, eu, nós, também não nos relacionamos com Deus todos os dias? Né? É uma coisa assim que o dia que caiu também a ficha em mim, eu falei, caramba, gente, como não? E agora tá passando o carro do som. Mais uma resistência, assim, a gente, né? Sigamos aqui. Então, como tá a conexão com Deus, com o alto, com a energia que você acredita, com algo que você acredita? É só uma vez por semana ou é todos os dias? Mas não é para ser aquela oração decorada, sabe? Porque a oração decorada tem que ser conexão com Deus mais profundo mesmo. Que seja 5 minutos todos os dias, mas aquela coisa profunda de conversar mesmo, sabe? Assim, imaginar, fechar os olhos, imaginar que você tá vendo uma luz, uma energia, como você imagina, e conversar. Lembra da Mateus? Entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com ele? É isso. Mas tem que ser essa conexão com a espiritualidade todos os dias na nossa vida, todos os dias. Não uma vez na semana, não uma vez no mês, todos os dias. Deus nos dá todos os dias o sol, todos os dias o dia, todos os dias a noite. E porque nós temos que só uma vez. É de se pensar, né? É de se pensar. E aí chegamos na quarta área da felicidade, que é a nossa saúde. E aí, como tá a saúde? Tá tomando bastante água? Tá fazendo exercícios? Tá indo na academia? Comendo frutas, legumes? Como tá aí? Como tá? Vou ter que revisar. Como tá a sua saúde? E aí, me diz. Me diz como tá a saúde. Meus amigos, eu também. Quando eu descobri que temos 5 áreas da felicidade e não podemos deixar de... Deixa eu só responder aqui. Já te respondo. Pronto, o telefone tocou aqui.
Quando eu vi também que a gente tem que olhar para essas 5 áreas da felicidade e colocar o nosso planejamento, né, o que a gente precisa fazer em cada área, a gente desperta. E aí na saúde, então é assim, olhar se eu estou tomando bastante água, se eu estou fazendo exercícios físicos, se eu estou indo na academia, se eu estou me cuidando, é olhar mesmo para frutas, legumes, a minha alimentação, como está sendo saudável, não está? Então é olhar também a área da saúde, não deixar a vida levar, a vida leva eu. E a quinta área é a área de finanças. Sim, meus amigos, finanças. E aí, como você tem olhado os seus números, o seu dinheiro? Porque às vezes é um tabu falar de dinheiro, né? Mas como é? Olhar para finanças, olhar para o seu financeiro, olhar para o dinheiro, você olha, ou você só vai... Aí chega no final do mês aquela fatura enorme do cartão e nem viu o que você fez, o que gastou, não anotou. Então, entrou dinheiro, anota. Saiu dinheiro, anota. Isso é olhar para os números, isso é olhar para a finança, né? E também fazer um investimento, né? Um dinheiro, guardar, investir, sei lá, aplicar para o futuro, né? Porque o futuro não sabemos, mas temos também que imaginar como vai ter. Então, a finanças é olhar isso, olhar os números, quanto entrou, quanto não entrou, o que gastou, o que não gastou, onde foi o dinheiro, não foi. Isso é olhar. E quando eu me deparei com as 5 áreas da felicidade e que caiu que saúde e finanças é resultado das outras 3, eu quase caí de costas. Isso mesmo que vocês ouviram, eu quase caí de costas. Eu falei assim, como assim? Como assim? Então quer dizer que se tá uma dessas 2 áreas ruim, no meu caso era finanças, eu falei, como assim? Gente, é isso mesmo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Então, por quê? Eu não estava olhando para a minha carreira, eu não estava olhando para o meu relacionamento e não estava olhando para a espiritualidade. Como eu deveria olhar, como eu deveria me relacionar. E aí afeta onde? Saúde e finanças. No meu caso, foi no financeiro. É isso que vocês estão ouvindo. É um trem quando você descobre e você fala, meu Deus, e agora? Então, tudo que eu estava fazendo estava errado? Não, é que eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento. E agora que a gente sabe, a gente, né, vem aqui, faz uma live e fala para vocês que temos sim 5 áreas da felicidade que temos que olhar para elas. Como anda então a nossa carreira, como andam nossos relacionamentos, tanto pessoal, afetivo, amoroso, familiar, como anda a nossa espiritualidade, a nossa conexão com Deus. Não uma vez só no mês, uma vez só na semana, mas sim todos os dias, a nossa conexão com Deus, com o alto, né? E olhar para nossa saúde, como anda a nossa saúde, como tá indo como você trata o seu corpo, cuida do seu corpo. Lembre-se que Deus nos deu um corpo perfeito para nós. Então o que a gente deve fazer? Cuidar dele, né? Da nossa máquina. Então isso é cuidar da nossa saúde. E as finanças, porque sim, um dia vamos precisar sei lá, aposentar, mas aí você tem que ter uma reserva, né? Uma reserva da paz. Vamos falar reserva da paz, porque reserva de emergência sempre vai gastar na emergência. Uma reserva da paz. Então você está olhando isso, você está se atentando que você tem que ter um dinheiro reservado para você ter paz. Você está olhando os números de quanto entrou, de quanto saiu, onde você gastou, onde você investiu. É isso, é parar e se planejar em cada área da vida, olhar como está sendo. É uns trem mesmo, gente. É tipo isso. Quando a gente descobre que cai isso, a gente fala assim, nossa, eu nunca tinha me atentado a isso. Mas porque a gente não tinha o conhecimento. Agora que a gente tem, depois que viu, não dá mais para desver, né? Então agora que já sabemos, então bora planejar as ações para essas 5 áreas da felicidade. E o interessante é pôr 3 ações cada área. Então 3 ações para a área da carreira, 3 ações para o relacionamento, 3 ações na espiritualidade, um devocional, uma leitura, uma meditação, ir a algum lugar, fazer alguma doação, fazer alguma conexão. Na saúde também, 3 ações. Quais são as 3 ações que eu posso fazer na minha saúde para melhorar? Tomar mais água, fazer caminhada, fazer exercício, academia, alimentação saudável. Então, você que determina, é só você que vai determinar 3 ações para cada área da sua vida.
E as finanças, olhar para eu estou anotando, eu anoto quanto entra, quanto sai, onde eu gasto, senão deixa só passar o mês, chega no final aquela fatura gigante de cartão de crédito. Não, né? Não, tem que se policiar, né? Antes de comprar alguma coisa, fazer os questionamentos, as perguntas. É necessário comprar isso? É necessário comprar agora? Porque às vezes a gente compra alguma coisa, nem era necessário, nem precisava, ou senão você já até tinha aquilo. Então, assim, se perguntar mesmo, é necessário comprar tal coisa? Né? É necessário? Então, é isso, são olharmos as 5 áreas da felicidade. E lembrar sempre, gente, porque isso também foi foi uma pancada também na cabeça. Descobrir que finanças e saúde é resultado das outras 3. Quer dizer, se as outras 3 não estão bem, finanças e saúde. Então, quando acontece alguma coisa na sua saúde e na sua finança, você tem que olhar lá na raiz primeiro, que é lá em cima, que é a carreira, o relacionamento e a espiritualidade. Como anda? É realmente sentar e olhar e ver quais são as ações que eu tenho que fazer para olhar para mim, né? Porque a área da felicidade é de cada um. Cada um tem todos nós temos. Só que cada um que vai olhar para a sua, ver como estão as suas 5 áreas, né? É você que vai determinar. É você que vai determinar e vai planejar as ações que você precisa para melhorar. E se você fizer isso, daqui a um tempo você vai ver. Daqui 2, 3 meses você vai acompanhando, você vai olhando o planejamento, fazendo ações. Daqui 3 meses você vai ver a diferença. Daqui 6 meses você vai notar outra diferença. Porque sim, temos que sempre continuar olhando, sempre. E aí depois daqui 6 meses, novamente você vai olhar, você vai falar, nossa, olha, daqui 1 ano você vai ser outra pessoa. É isso aí. É isso aí. Bom demais, né? Bom demais olharmos para as nossas 5 áreas da felicidade e sabermos que só depende de nós. Sim, meus amores, só depende de nós, não é o outro. O outro não é responsável pela sua felicidade, o outro não é responsável pela sua finança, o outro não é responsável pela sua saúde, o outro não é responsável pela sua conexão com o alto. É só você. Então, cabe a você sentar e planejar quais são as 3 ações que você vai fazer para cada área da felicidade. E vamos à nossa cartinha do Jardim dos Anjos para o dia 20 de julho. E aí, qual é a cartinha? Qual a intenção que você quer para a sua área da felicidade? Qual será que vai sair aqui? Tenciona aí o que você quer para o dia de hoje. Tenciona aí para a gente ler a cartinha. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Renascimento. Gente, presta atenção. Olha só, se você olhar para as 5 áreas da felicidade, planejar, fazer suas ações, você vai ter o quê? Você vai ter o renascimento. Perfeita carta, perfeito. Você vai, lembra que eu falei? Você vai se tornar outra pessoa daqui 3, 6 meses, 1 ano, porque você vai renascer. Olha que maravilha! Ô universo, como posso ser mais feliz e grata? Só agradecer, gente. Olha só, você vai ser outra pessoa. Renascimento, gente. Agora a gente tem que achar aqui. Renascimento, maravilha, maravilha. Renascimento. Mas achar, né, gente? Ao vivo é assim. Ao vivo é cores, é assim. Não são todas que eu sei decor, gente. Não são. Renascimento, página 122. E vamos à carta, então. Se você, então, olhar para as suas 5 áreas da vida, fazer as 3 ações, definir 3 ações, planejar 3 ações para cada área da sua vida, e acompanhando mês a mês, 3 meses a cada 3 meses, 6 meses a cada 6 meses. Daqui a 1 ano você vai ser outra pessoa, porque saiu renascimento. Imerso nas profundezas do seu próprio ser, existem tesouros, qualidades e níveis de consciência inexplorados, talvez inimagináveis até mesmo para você. Chega um momento da nossa vida em que esse potencial luminoso adormecido dentro de nós precisa de espaço para desabrochar. A carta do renascimento fala desse momento sagrado em que essa essência profunda
aflora trazendo com ela uma vasta teia de novas possibilidades. Quando isso acontece, é como se nascêssemos de novo, olha lá, dessa vez dando à luz a nossa própria luz, dando à luz a nossa própria alma. Em geral, isso acontece logo após termos passado por um período de muita intensidade e turbulência em nossa vida, olha lá, porque tá um caos, né? Quando a gente não olha para 5 áreas da felicidade, fica tudo um caos, é uma turbulência. Então, em geral, isso acontece logo após termos passado por um período de muita intensidade e turbulência em nossa vida. Pode ser que tenhamos passado por uma doença difícil, olha o que eu falei da saúde, sofrido um acidente ou uma grande perda. Pode ser que tenhamos sofrido uma separação dolorosa, olha lá, a área da relacionamento, né? Eu não sei, né? Olha lá o relacionamento que a gente não olha. Podemos que tenhamos sofrido uma separação dolorosa, uma ruptura financeira. Gente, tudo que eu falei. Uma ruptura financeira ou vivenciado uma grande frustração. Porque sim, né? Se somos seres, pode acontecer. Às vezes a gente se pega achando que o outro é capaz de nos dar felicidade, mas não é, gente. Nossa felicidade não depende do outro, depende só de nós. E às vezes a gente se frustra, né? Então, o fato é que quando vivenciamos experiências de profunda dor ou frustração, é como se fôssemos partidos ao meio. As verdades em que tínhamos nos baseado por toda uma vida de repente caem por terra e nos sentimos profundamente fragilizados. É nesse momento, entanto, com o ego ferido e despedaçado, que a alma finalmente encontra espaço para se manifestar. É como se a casca precisasse ser rompido para que o verdadeiro se pudesse abrir suas asas e voar. Finalmente, ao renascer nesse modo, nos permitimos ser simplesmente quem somos. Cansados de tentar corresponder à expectativa de outras pessoas, arriscamos pela primeira vez revelar nossa verdadeira natureza. Se o renascimento veio a você hoje, saiba que todas as dificuldades que você tem atravessado nos últimos tempos tiveram a finalidade de te preparar para este momento. Chegou a sua hora de nascer mais uma vez. Você está vivendo um enorme salto de consciência, sendo conduzido em direção a um estado de paz que você nunca tinha atingido antes. Nesse exato momento, existem energias angelicais ao seu redor, facilitando o seu renascimento. Como parteiras luminosas, essas energias irão guiar você em direção de uma nova vida, mais plena, mais verdadeira e mais feliz. Confie e se entregue sem medo. Despeça-se da vida como a tem conhecido até hoje. Então, despeça tudo que você sabe até hoje, você despeça dela. Pois lindos milagres estão para acontecer. Maravilhosa essa carta. Por quê, gente? Porque a gente vai olhar para 5 áreas da felicidade. Você que está ouvindo a live, que vai ouvir depois. Pega um momento seu, senta, pega um caderno e coloca lá. Como anda minhas 5 áreas da felicidade? Carreira. Eu faço o que eu gosto, o que eu amo. Como é minha carreira? Relacionamento. Como é meu relacionamento com meu marido, com meu esposo, com meu cônjuge, meu parceiro, minha parceira? Como é o relacionamento com meus pais, com meus familiares? Como é a minha espiritualidade, a minha conexão com Deus? Escreve 3 ações para cada, o que você vai fazer de diferente. Lembra, deixa o velho, você é uma nova pessoa, você vai renascer. Deixa o velho, você vai se tornar uma outra pessoa. Na saúde, quais são as 3 ações que você vai fazer para a sua saúde? Nas finanças, quais são as 3 ações que você vai fazer nas finanças? Gente, e ó, fechou com chave de ouro mais uma vez a live de hoje. Só agradecer. E é isso, você é uma nova pessoa. A partir daqui a um tempo, depois que você fazer as suas ações, você vai sentar e olhar para as suas 5 áreas da felicidade e fazer as ações que você se propõe. Daqui 6 meses, 1 ano, você é uma outra pessoa. Aceita, receba e agradeça. Beijos, até mais. Beijos, beijos. Fiquem com Deus.